O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre mulheres, arquitetura e solidariedade feminista, com Sinara Holanda, arquiteta. Muito prazer, eu sou Sinara, também pode me chamar de Sina. Eu sou uma mulher agrestina, nascida em Palmeira dos Índios e mãe, com formação em arquitetura e urbanismo, mas eu gosto de me colocar primeiro como urbanista, arquiteta, e vivencio, assim, experiencio também, me experiencio, né, num lugar de também realizadora e articuladora cultural. Sou artista visual também e trabalho com vários caminhos, assim, da arte enquanto lugar de comunicação, de atuação e enfrentamento político. Assim, de modo geral, é isso. Eu também participo e construo, né, alguns coletivos feministas e atuei. Hoje estou na gestão do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, em Alagoas, só que nessa gestão atual eu estou como conselheira superior, mas um pouco mais distante, um pouco menos atuante. Porém, eu fiz parte também da gestão anterior, que foi o que 2020 até 2022, 2023, por aí. E aí, naquele contexto, eu fico pensando que quando a gente pensa, quando eu, né, na minha trajetória, eu penso a minha atuação enquanto mulher e a relação desse gênero de gênero com as arquiteturas possíveis, não tem como não pensar esse contexto, né, que foi um contexto de pandemia, onde nós abrimos diversas frentes ali de atuação, né, dentro do campo da arquitetura, pensando assim essa arquitetura como o lugar praticado, né, como não uma arquitetura não democrática, né, uma arquitetura de maneira, um olhar para a arquitetura de um modo democrático e de uma atuação do arquiteto, que também, da arquiteta, né, também, que também é política, né? Então, ocupar esses espaços naquele contexto, e aí eu fico pensando na minha trajetória desde 2016, né, vem um pouco isso, dessa atuação enquanto ocupar os espaços, pensando nesse lugar político para garantir o básico, né, de direitos urbanos, direito à moradia, direito à saúde, né,
igualdade e equidade, né, de modo geral, assim. Então, na época da pandemia, nós tivemos diversas frentes pelo IAB, e aí uma delas foi a habitação de interesse social, e outra foi junto com o Nordestanças e o IDEAL, que é o Instituto para o Desenvolvimento das Alagoas, né, uma ONG, que hoje também trabalho com essa ONG, mas num outro projeto que é de enfrentamento e atuação nos territórios atingidos pela mineração da Braskem, mas eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso. E aí, naquele contexto, a gente abriu, por exemplo, junto à Frente Feminista, que foi onde conheci a Sandra Sena, que fez esse convite para estar aqui hoje, né? Então, junto à Frente Feminista, a gente abriu campanha, né, para enfrentamento mesmo, ações de enfrentamento à Covid, né? Então, tinha uma linha de frente, tinha uma linha de frente de pessoas que iam para campo, que iam na casa das pessoas, né? Teve um outro grupo também de arquitetos que a gente fez parceria na época, acho que pelo Nordestanças, que é o grupo de pesquisa que eu participo, que foi que as meninas fizeram, acho que a Carlota, né? Elas fizeram um trabalho, por exemplo, de pensar, de levar água para as periferias, né? Porque como é que a gente ia lavar as mãos, né? Poderia pensar assim, olha, se cuide, lave suas mãos, se você não tem água para lavar as mãos, né? Então, teve nesse mesmo contexto, a partir do IAB, um outro grupo, que era Urbanistas contra o Corona, com participação de muitas mulheres, e com atuação em todo o território nacional, né? Onde a gente também pensava essas estruturas que pudessem facilitar o acesso à saúde naquele contexto, principalmente nas periferias, né? Na mesma época, no IAB também eu participei da Comissão de Equidade de Gênero, onde no próprio IAB a gente pensava, né, em como, na prática, porque uma coisa é a gente falar, né, sobre a equidade de gênero, outra coisa é se praticar dentro de uma instituição de 100 anos, né, majoritariamente masculina. Então, houve uma política assim, de construção entre as mulheres que estavam naquele contexto, formando o IAB em toda a conjuntura nacional, para ocupar esses espaços de atuação política, inclusive no IAB, né? De visibilidade, de protagonismo, enfim. Para além disso, né, naquele mesmo contexto da pandemia, o Nordestanças e o IDEAL, a gente fez uma cartografia das ações solidárias também, que vinha muito de um lugar de pensar, por exemplo, e está online, eu acho, até hoje, pensar a pandemia como juntar, né, as ações, tipo, pessoas que estavam doando e pessoas que precisavam receber. E a gente recebia cada dia, por exemplo, do MTST, do MST, as mulheres do PSOL, mulheres de inúmeras frentes, né, a maioria mulheres, movimentando ações de combate e enfrentamento naquele contexto da pandemia. E uma das coisas que a gente questionava, por exemplo, no grupo de pesquisa, naquele contexto no Nordestanças, era exatamente como vinha cada dia uma coisa diferente e a gente não sabia direito em que lugar era, de onde vinha cada uma dessas ações. E se para a gente estava confuso, imagina para as pessoas, né? Então a gente fez um mapa usando o Maps mesmo para localizar e pontuar cada uma das ações. Então, essa também é uma forma de exercer esse lugar, né, da arquitetura, de pensar território,
de pensar esses espaços de poder e como democratizar, por exemplo, o acesso a alguns espaços. Isso vale para políticas urbanas e direito à moradia, como também para pensar a equidade de gênero e os lugares que são seguros ou não para nós mulheres transitarmos na cidade, assim, o direito de ir e vir, que é básico, né? Mas que para a gente é uma questão até hoje. Quando a gente pensa o contexto do público e o privado, né? Ou seja, que é uma discussão presente no campo da arquitetura e do urbanismo, principalmente, não tem como pensar o público ou o privado, né? O público sem uma dimensão coletiva do viver, né? E o privado sem uma ideia de burguesia, porque a ideia de privacidade também nasce dessa ideia de burguesia, né? É uma ideia burguesa. E aí, ainda no contexto da pandemia, a gente viu o inverso, né? E hoje a gente está vendo esse lugar aqui, por exemplo, eu estou na minha casa, no meu quarto, né? Uma dimensão da casa ou do habitat privado, né? Uma dimensão privada, mas fazendo um uso público desse espaço que é privado, né? Então, a partir do momento que eu estou visibilizando esse espaço na internet, né? Numa reunião online, no Meet, como a gente está aqui no Zoom, enfim, qualquer plataforma dessas, né, de comunicação por vídeo. Então, a gente está tornando o espaço que em teoria, privado, também público. Então, existe aí, nesse contexto dessas relações hoje com as redes sociais, né, sobretudo, uma inversão dessa escala do que é público e do que é privado. Então, já começo a tensionar assim, esse lugar e a forma como a gente está implicado nessas esferas, porque as coisas não são tão divididas assim hoje, né? Os assuntos não são divididos, não são separados, então elas se entremeiam, né? Se entrelaçam e não é tão não é uma coisa ou outra, né? A dimensão pública e a dimensão privada, uma coisa vai permeando a outra, né? É fluxo, né? É como um diálogo, uma troca contínua. E aí eu fico pensando que hoje, por exemplo, o máximo, primeiro que há algum tempo, eu uso o espaço da casa como abrigo para muitas coletividades, né? Então, em 2017, a partir de um grupo que a gente tem aqui em Riacho Doce, no litoral norte de Maceió, que são Mamães do Norte, uma das mulheres sofreu assédio na praia e ela relatou nesse grupo de mães, que é um grupo que começou muito num contexto que a gente mora num lugar um pouco distante da cidade de Maceió, né? A gente quando diz que vai para Maceió, né? A gente vai para Maceió, a gente vai para a cidade, ainda é Maceió, mas a gente costuma falar que vai para a cidade. Então, esse grupo ele surgiu muito num lugar de solidariedade entre mães, né, no deslocamento de filhos, e principalmente mães solo, assim, dos filhos para ir para a escola, para voltar da escola para algum lugar, para dividir carona, enfim. E aí uma colega relatou esse contexto, assim, olha, sobre se sentir acuada, né, e se sentir de uma situação de abuso que ela sofreu na praia aqui em aqui na Gaça Torta, né, que é do ladinho. E aí nisso a gente começou toda uma discussão, várias pessoas, várias outras mulheres denunciando nesse grupo de WhatsApp mesmo,
esse assédio, né? Esse tipo de assédio, né? E aí, nisso, a gente tem que fazer alguma coisa, né? O que é que a gente pode fazer? Aí, naquele contexto, surgiu o Severinas, que é um coletivo que foi, no caso, né? Um coletivo de intervenção urbana, porque a gente disse assim, chega, né? A gente tem que fazer alguma coisa, já chegar na voadora, não dá para a gente aceitar mais esse tipo de violência. E aí as Severinas nasceram com a proposta de ser esse coletivo de mulheres, né, para intervenção urbana contra assédios, contra o machismo, contra as violências que muitas mulheres e que nós mulheres sofremos, né? E aí, naquele contexto, nós fizemos uma intervenção urbana na praia, onde 30 mulheres, em uma semana, eu acho que a gente formou um grupo de 30 mulheres para se vestir. Aí, como é que a gente vai se vestir para ser respeitada? Então, a gente vai ter que cobrir até o corpo inteiro. Então, a gente cobriu o corpo inteiro e fizemos uma intervenção na praia. E toda a mobilização para essa intervenção, as reuniões, né, a confecção de placas, tudo foi feito na minha casa. Então, a gente tem, por exemplo, uma dimensão, a casa a serviço, né, desse coletivo de mulheres, com uma atuação política muito clara e muito compreendida, inclusive pelas pessoas com as quais eu dividi a casa, né? E hoje, por exemplo, passando para o agora, né? Eu também sou uma das idealizadoras de um grupo de mulheres que se chama Rolê das Mulheres. Eu nem falo assim, nem gosto da palavra idealizadora, porque acho que centra muito em uma pessoa só, né? E essa construção é uma construção prioritariamente coletiva. Então, eu penso que somos todas co-criadoras desse processo, né? Mas começa por alguém. E aí somos 3 ou 4 pessoas que começamos, eu, a Gabriela Calisto, a Daia Boca e a Lili. Então, assim, somos nós 4, começamos esse processo, né, de juntar mulheres que estavam aprendendo a tocar e mulheres que já tocavam e que acabou que perpassou esse lugar da música, né, e cada uma foi chamando muitas outras mulheres do seu convívio, da sua relação de afeto. E aí a Lili falou assim, eu disse, a Gabi falou assim, olha, eu quero juntar um monte de mulher para tocar, a gente sentindo muito assim, esse lugar de opressão mesmo, e de falta da liberdade que está entre espaços construídos por homens nos traz, né? Isso pensando uma ocupação do corpo, né? Numa escala urbana, né? De fazer cultural, né? Em praças, em várias praças aqui de Maceió, né? Na rua mesmo, enfim. E aí a gente sentindo a necessidade de estar mais livre e à vontade para fazer o que quiser, inclusive se permitir errar, porque a gente aprende errando, né? Então, mas aí essa amiga fez, eu quero fazer uma festa, e fez uma festa na casa dela, que hoje se chama Batucasa, que virou um espaço mesmo de acolhimento entre mulheres. E ela fez essa festa juntando amigas, né? No dia 1º de março do ano passado, para tocar e cantar. E deu tão certo que 2 dias depois eu estava falando com a Lili, olha, estou pensando em fazer de novo com a Daia e tal.
Aí a Lili, foi massa tocar com você, a gente nunca tinha se encontrado, né? E aí eu falei, eu também, achei massa, a gente precisa repetir. Ela, quando? Ela, bora, quando? Eu disse, eita, porque quando a gente fala bora, né? Quando? Fica assim, aquele convite aberto. E nesse contexto, a Lili me provocou a colocar uma data. Aí eu disse, sexta-feira. E sexta-feira era dia 8 de março do ano passado. E aí ela fez, tá bom, onde? Eu disse, aqui na rua. A Rua das Crianças, aqui em casa, né? Que é uma rua que tem uma dinâmica urbana muito particular e que facilita e permite esse encontro e o contato com os vizinhos, com uma certa urbanidade que a gente tem perdido com a verticalização das cidades, né? Então, a gente tem um espaço para o que é do coletivo na rua, né? Já existe, assim, entre os moradores da rua, um lugar de acolhimento nesse sentido, né? De entender como prioritário e importante esse acontecimento do espaço, que é o contato com o coletivo, que é o contato com a cultura como algo ordinário, né? Como diz o Gil, feijão com arroz, né? Como algo do cotidiano. Então, nós fizemos o primeiro por uma questão de prática. Eu falei com Daia, tô pensando em fazer ela bora. E falei com a Gabi. E aí, por uma questão de prática mesmo, natureza prática, eu criei um grupo de WhatsApp para poder não ficar mandando mensagem de uma a uma, né? Então, criei um grupo para mandar o convite para todo mundo. E aí, nesse grupo, ficou o nome primeiro que veio na minha cabeça, ficou até hoje, que é o Rolê das Mulheres. E isso tem potencializado, a gente tem se encontrado desde o dia 8 de março do ano passado, com frequência. Hoje, com um pouco menos de frequência, mas com muitas coisas que se desdobraram a partir disso, né? E aí nós começamos com 15 mulheres no WhatsApp de convite, né? De amigas e tal. No primeiro encontro, nós tivemos umas 29 mulheres aqui em casa, a princípio. Depois nós migramos para a Pracinha, que é um espaço também coletivo no final da rua que eu moro. E aí a questão pela qual a gente mudou também tem a ver com esse lugar de empatia, porque a minha vizinha estava com um bebê pequeno, então a gente tinha um horário para ficar na nossa casa. Depois daquele horário, a gente se organizava para ir para o final da rua e ocupar esse espaço que é também coletivo, né? E nesse contexto, assim, a gente tem uma experiência muito prática de como esse encontro, que hoje eu acho que no grupo de WhatsApp são 80 mulheres, e pelo menos 70 já passaram pelo rolê em algum momento. Acho que o número máximo de pessoas, assim, para juntar, para tocar, acho que foram as 50, ou 50 e poucas, não sei precisar, porque a gente não fez lista nem nada, porque a intenção da gente era era não ser um produto cultural, né? Acaba sendo porque não está entremeado a essa relação com a cultura, né? A esse fazer, que também é cotidiano, que é cultura, né? Mas não ser um produto cultural. E isso nos deixou de portas abertas para receber e para fazer florescer tanto as relações entre mulheres, como outros projetos, né? O Cocada Feminina é um deles, que eu também estou nele, e é um grupo que se forma a partir de mulheres que se conhecem no rolê das mulheres, né? E cada uma se reconhecendo em suas potências, né? A gente foi seguindo outros caminhos, né? Para criando outras coisas e nos fortalecendo, tanto entre nós, né? Fortalecendo nossa autoestima, enfim, criando laços, né? E redes de
de trocas coletivas, assim, né? Muito coletivas, de cuidado, de elaboração de dores também, sabe? E florescimento da carreira de muitas. Hoje a aula foi sobre mulheres, arquitetura e solidariedade feminista, com Sinara Holanda, arquiteta.